Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 6 jogos filtrados pré-analisados para o próximo domingo, dia 18 de fevereiro. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho, como de costume, pedir a colaboração de todos vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, feedback, colabora, participa. E se já é inscrito, continua a prestigiar o conteúdo e até mesmo a compartilhar com seus amigos e suas redes sociais. Agindo assim, o YouTube vai estar fazendo uma leitura positiva do meu conteúdo e, consequentemente, estará recomendando o mesmo para as demais pessoas e plataformas. E antes de darmos início às nossas análises, hoje o resumo vai ser muito mais rápido e objetivo. Dos 6 jogos pré-analisados ontem, estamos batendo, se não falar a memória, 4. Infelizmente o Leicester, que era um dos grandes favoritos da rodada, fracassou dentro de casa frente ao Middlesbrough. Enfim, o futebol faz parte, essas coisas a gente não consegue prever, porque o trabalho é de análise e não de adivinhação. Beleza, pessoal? Mas vamos para o que interessa, a bola para frente. Caso o Independente Medellín vença o seu jogo, joga daqui a pouquinho, às 8h30 da noite mais ou menos, a gente vai estar batendo junto com a confirmação da vitória do Mirassol, que até o presente momento está vencendo 2-1 o Botafogo dentro de casa. A gente vai bater 5 jogos pré-analisados e vai ficar só pela derrota aí da equipe do Leicester, repito, que era um dos maiores favoritos, não só das análises, como também entre os favoritos da rodada. Mas vamos para o que interessa, jogos importantes amanhã, jogos de valor, jogos que decidem classificação, liderança do campeonato ou até mesmo luta contra o rebaixamento. E vamos começar logo pelo campeonato inglês, jogão de bola, Luton e Manchester United, rodada 25, 1h30 da tarde, a bola rola, jogão importante, principalmente para a equipe do Manchester United, que ainda tem aspirações a conquistar uma das vagas à fase de grupo da Liga dos Campeões. O Luton é o 17º colocado com 20 pontos. O Everton é o 18º com 19 pontos. A situação do Luton é complicada. Luta contra o descenso, é jogo de 6 pontos. O Manchester United olhando para a parte de cima da tabela. O Luton perdeu o último jogo em casa para o Sheffield por 3-1. Então, o momento do Luton é muito mais complicado. E nos últimos 7 jogos como mandante foi derrotado 4 vezes. São 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Marcou 12 gols e sofreu 12. O seu ataque até que funcionou bem, mas a sua defesa ficou a desejar. Números vulneráveis também no setor defensivo e um ataque até que tem números positivos no que diz respeito a esses últimos jogos que eu acabei de citar. Beleza, pessoal? Então, o que esperar desse jogo amanhã? Um mercado de gols. É a melhor entrada. Aqui vai ser rápido e objetivo hoje para os jogos de amanhã, sem muito mimimi, sem muito blá blá blá. Mercado de gols. O mais de 1,5 é a melhor entrada. Existe a probabilidade do Manchester United vencer? Obviamente que sim, até porque é favorito. A equipe está na 6ª posição com 41 pontos. Lembrando, o Tottenham foi derrotado em casa hoje pelo Wolverhampton, pelo placar de 2-1. Em parte, beneficiou a equipe do Manchester United, porque caso conquiste uma vitória amanhã, ele vai para 44 e fica apenas 3 pontos do Tottenham, que está na 4ª posição. A equipe do United está invicto a 6 jogos, com 5 vitórias e 1 empate, marcou 17 gols e sofreu 8, está com uma média positiva aí de 3 gols próprio partido e uma média negativa de 1,5 arredondando. Fora de casa não perde a 4 jogos com 4 vitórias seguidas, são 12 gols marcados e 6 sofridos, continua com aquela média aí de 3 gols próprios. Grande momento aí do Manchester United aí nessa busca incessante por uma dessas vagas à fase de grupo da Liga dos Campeões. A equipe melhorou, evoluiu no momento crucial da competição. A realidade é essa, no que diz respeito à busca por uma dessas vagas aí na fase de grupo. No confronto direto nos últimos 8 jogos foram 7 vitórias para o United e 1 empate, supremacia absoluta, marcou 22 gols, uma média positiva aí de quase 3 gols próprio partido, ou seja, tudo aqui parece combinado. O United, nesse momento, está com média positiva de 3 gols em tudo. Seja nos jogos feitos dentro de casa, fora de casa e também no confronto direto. Então, o que esperar amanhã, Silvano Melo? Eu vou ser otimista. A probabilidade de placar exato, pela luta do Luton contra o rebaixamento e por jogar em casa, eu vou aí numa análise de Luton 1, Manchester United 3. Vou dar esse crédito pro Luton aí. Eu não deveria nem pôr gol pro Luton aí, com todo respeito. Futebol, Silvano, pode fazer você queimar a língua? Lógico que pode. Mas eu não fico em cima do muro, não titubio nas minhas análises e convicções. Luton 1, Manchester United 3 ou simplesmente mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para o segundo jogo, outro jogo que também não é menos importante, Ankaragupu e Galatasaray. Aqui vale liderança do campeonato, até porque o Galatasaray perdeu a liderança hoje para o Fenerbahçe que venceu o seu jogo e assumiu a liderança, foi para 67 pontos, e o Galatasaray está na 2ª posição com 66, o Fenerbahçe é o líder, 67. Ankaragupu, 11º, com 29 pontos, lembrando, o 17º Gaziantep tem 27 pontos. O Ankaragupu fica esperto,
até porque a distância com a zona do rebaixamento aparentemente parece ser grande, mas não é. É simplesmente na formatação ali, ó, na colocação, melhor dizendo, na tabela de classificação, porque na pontuação ele está bem próximo ali da zona do descenso, jogo de 6 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, oscilou entre perde, ganha e empata nos últimos 6 jogos, o Ankaragucu, e a equipe do Galatasaray vem de 9 vitórias seguidas no campeonato e defende uma invencibilidade de 13 jogos com 11 vitórias e 2 empates até o presente momento. Grande momento do Galatasaray, ataque over, defesa sólida e vai para cima, vai com tudo em busca dessa liderança novamente do campeonato. Em casa, o Ankaragucu venceu 4 e empatou 1 nos últimos 5 jogos, marcou 13 gols e sofreu 3. Se mostrou ser um mandante com números positivos, principalmente na parte ofensiva, e números bastante satisfatórios na parte defensiva no que diz respeito aos últimos 4 jogos. Vem de um 5-1 para cima do Erzincanspor pelas oitavas de final da Copa da Turquia. Está com moral elevada a equipe do Ankaragucu, apesar dessa situação não ser tão confortável na tabela de classificação. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 3 vitórias do Ankaragucu e 3 derrotas. Marcou 8 gols e sofreu 13, média positiva de 1,5 e negativa de 2. Já fora de casa, a equipe do Galatasaray está numa situação menos favorável. Porém, venceu os 2 últimos jogos e perdeu apenas 3 nos últimos 18 como visitante. Nos últimos 6 jogos em especial, a equipe marcou 10 gols e sofreu 3, teve uma média aí de 1,5 para 2 e um número muito positivo defensivamente. Dado no confronto direto, nos 10 últimos jogos entre eles, jogos aleatórios, foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Só que essas 2 derrotas foi justamente fora de casa, o que nos acende o sinal de alerta. Mas, ainda assim, eu vou ser categórico. Eu não acredito no tropeço do Galatasaray amanhã, com todo respeito ao Ankaragucu. Para mim, o Galatasaray não vencer esse jogo amanhã vai ser zebra, mas a melhor entrada, assim como eu falei no jogo anterior, é um mais de 1,5. Os mais ousados, vitória do Galatasaray, probabilidade de placar exato 3-1, assim também como foi o jogo da equipe do Fenerbahçe hoje. 3-1 para o Galatasaray ou simplesmente mais de 1,5 no bilhete. Agora partindo para o Campeonato do Paraguai, rodada 6, 6h15 da tarde, a bola rola para Sol de América e Libertad. Lembrando, esse jogo do Ankaragucu e Galatasaray pela Turquia é 1h da tarde. Agora voltando para o Paraguai, Sol de América e Libertad. Libertad, como eu falei em outras oportunidades, é o melhor time do Paraguai nos últimos tempos, a realidade é essa. O Sol de América está na 10ª posição com 3 pontos. Lembrando, é início de campeonato, rodada 6. E o Libertad é o segundo com 11 pontos. Uma vitória amanhã coloca ele numa situação muito privilegiada, ou seja, assume a liderança da competição, iria a 14, o Luquenho está com 11, no momento líder, simplesmente pelo critério de desempate, e amanhã o Libertad vai em busca dessa vitória para assumir a liderança do campeonato. A equipe do Sol de América está a 5 jogos sem vencer, 2 derrotas, 3 empates, marcou 6 gols, sofreu 10, um ataque modesto e uma defesa com números negativos, de quase 2 gols contra por partida. Em casa, perdeu o último jogo, 3-2 para o Sportivo Trindense. Antes, havia empatado por 2-2 com o Guarani. O momento do Sol de América, no que diz respeito ao confronto de amanhã, não é tão favorável assim. Vai enfrentar a melhor equipe do Paraguai, uma equipe com números positivos, está na 2ª colocação com 11 pontos, dividindo essa pontuação com o Luquenho, que é o primeiro. Está 6 jogos invicto, o Libertad com 3 vitórias, 3 empates, marcou 10 gols, sofreu 5, a média bem próxima dos 2 pró e negativo de 1. Fora de casa são 19 jogos de invencibilidade, com 12 vitórias e 7 empates. Nos últimos 6 em especial, foram 3 vitórias e 3 empates, marcou 9 gols e sofreu 5. Já no confronto direto, defende também uma invencibilidade de 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates. Com 3 dessas vitórias sendo como visitante, ou seja, fora de casa. A última derrota foi em 2021, 2-1 dentro de casa. Supremacia total, favorito Libertad, probabilidade de placar exato 2-0. Vitória seca, me agrada muito, e o mercado de gol, o mais de 1,5 gol tem muito valor. Beleza, pessoal? Então, para quem quiser entrar nessa vitória seca também, tem muito valor. Agora, para os mais cautelosos, o mais de 1,5 gol é a entrada mais sensata. Agora, partindo para o Campeonato do México, 11 horas da noite, a bola rola para Monterrey e Toluca. O Monterrey, que é o primeiro líder absoluto com 14 pontos, e o Toluca, que está na 9ª posição com 9 pontos. O Monterrey está há 11 jogos sem saber o que é perder, 7 vitórias e 4 empates até o presente momento. Já o Toluca, nos últimos 6 jogos, obteve 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, oscilou entre perde, ganha e empata, marcou 14 gols e sofreu 12. O ataque se mostrou over, com média positiva de 2,5 gols por partida e média negativa de 2 no que diz respeito aos últimos 6 jogos. Já pelo lado do Monterrey, como mandante, nos últimos 8 jogos em especial, são 6 vitórias e 2 empates. 19 gols, uma média aí
de quase 2,5 gols por partida e sofreu 5, números bastante positivos e sólidos no que diz respeito à parte defensiva. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos, são 3 vitórias do Monterrey, 1 empate e 1 derrota. Teve alguma confusão aqui, mas engoliu um jogo aqui, pessoal, peço perdão. São 3 vitórias, deve ser 2 empates e 1 derrota, eu acredito que sim. No confronto direto como mandante, são 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate, supremacia total do Monterrey, probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a Itália, segunda divisão, Venezia, quarto colocado com 44 pontos e Modena, que é o nono com 33 pontos. Lembrando, o Parma jogou hoje, eu não me lembro quanto foi o resultado, estava até então na primeira colocação com 54 pontos, né? Se não for a memória, jogou hoje. E a Cremonese está com 46 na segunda posição. Se houve alteração aqui, pessoal, na pontuação, eu peço desculpa, mas não vai mudar nada no que diz respeito à situação do Venezia, porque está com 44 pontos na quarta posição, oscilando nos últimos 6 jogos, vencendo, perdendo, empatando. São 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, mas é favorito amanhã. Joga em casa, nos últimos 9 jogos venceu 7, empatou 1, perdeu 1, vive um bom momento como mandante em especial. Nos últimos 6, em especial, foram 17 gols marcados e 9 sofridos, uma média positiva aí de quase 3 gols próprio partido e negativa de 1,5. Já pelo lado do Modena, 1 vitória nos últimos 9 jogos, não vive um bom momento, 4 empates, 4 derrotas, fora de casa vem de 6 jogos sem saber o que é vencer, 3 empates, 3 derrotas, marcou 7 gols e sofreu 14, uma média aí positiva de 1 gol por partida e 2,5 negativo. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Venezia, vai com tudo em busca desses 3 pontos, iria para 47 e, dependendo da situação, pode assumir a segunda posição no grupo, ou melhor, no campeonato. Isso é muito importante para suas pretensões, já que visa classificação direto à elite do futebol italiano do próximo ano. Probabilidade de placar exato 3-1, mas a melhor entrada, a mais sensata, é o mais de 1,5 gols ou Venezia 3-1 para vencer. Agora, para finalizar, campeonato do Países Baixos, ou campeonato holandês, como eu gosto de falar, Twente, terceiro colocado com 44 pontos, e o Utrecht, 11º com 26. O Twente, caso conquiste uma vitória amanhã, ele irá para 47 pontos, ficará a 2 pontos do segundo colocado, que é o Feyenoord, com 49. Ficará ali, ó, bem próximo e lutando palmo a palmo por uma, ou melhor, por essa segunda posição, que te dará o direito de participar da fase de grupo da Liga dos Campeões. Tem muito jogo pela frente, o campeonato pega fogo e o Twente vai em busca dessa vitória amanhã, favorito, joga em casa, 2 vitórias por 3-0 nos últimos jogos, uma foi frente ao Excesso fora de casa e a outra frente à equipe do Valdic, também fora de casa. Nos últimos 6 jogos em especial, são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já pelo lado do Utrecht, nos últimos 6, 2 vitórias e 4 empates. Essas 2 vitórias por placares contundentes, 4-0 para cima do Sittard e 4-2 para cima do Volendam. Tá com moral a equipe do Utrecht. Mas o Twente jogando em casa, pela necessidade desse resultado, de se aproximar ainda mais do Feyenoord e de olho em uma dessas 2 vagas aí, a fase de grupo da Liga dos Campeões, eu acredito que ele vai fazer valer o mando de campo, o seu melhor momento, a sua melhor qualidade. É uma equipe que costuma ser over dentro de casa, principalmente quando pega adversários ali do seu nível ou na situação inferior, como é o caso do Utrecht amanhã. Eu acredito que ele vence amanhã, tem 1 derrota e 7 vitórias nos últimos 10 jogos e 2 empates como mandante. É um bom mandante, com números expressivos, marcou 21 gols e sofreu 13, média positiva de 2 e negativa de 1. Já nos confrontos diretos, jogos aleatórios, 6 jogos, os últimos, melhor dizendo, foram 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Houve um equilíbrio. Porém, na situação única de mandante, ele venceu 4 vezes, empatou 1 e perdeu 1. A supremacia, marcou 12 gols e sofreu 4, média positiva de 2 e média inferior a 1 gol negativo por partida. Já pelo lado do Utrecht, vem de 3 jogos sem saber o que é vencer fora de casa e apenas 2 vitórias nos últimos 8 jogos. Um grau de aproveitamento abaixo da expectativa, abaixo da média, marcou 6 gols e sofreu 8. De esperar amanhã, vitória do Twente, mas a melhor entrada seria o mercado de gols, um mais de 1,5 gols e probabilidade de placar exato 3-1 para o Twente amanhã. Finalizei 6 jogos pré-analisados, onde eu vou filtrar a tripla do dia, uma tripla promissora, vou formatar um bilhete em cima desses jogos e além desses jogos, no final do vídeo eu também vou mandar algumas outras probabilidades aí, entradas no bilhete, placares exatos e top 5, um top 10 e um super 16, que é aquela luta incessante na busca para bater o meu próprio recorde. Beleza, pessoal? Amanhã tem vários jogos importantes, tem o Bavi em Salvador, na Bahia, tem o clássico Palmeiras e Corinthians em São Paulo, obviamente, e outros jogos aí muito importantes aí mundo afora. Beleza, pessoal? Mas vamos para o que interessa. Tripla do dia: Manchester United, Galatasaray
e Venezia. Agora a tripla promissora: Libertad do Paraguai, Monterrey do México e Twente da Holanda. Beleza, pessoal? Repetindo: tripla do dia, Galatasaray, Manchester United e Venezia da Itália. Tripla promissora: Monterrey do México, Libertad do Paraguai e Twente da Holanda. Beleza, pessoal? Agora quem quiser formatar aí uma quádrupla de vencedores ou um top 5 em cima desses 6 jogos e obviamente 6 times aí pré-analisados com probabilidade para vencer, fica aí a sua conta e risco. Boa noite a todos, até a próxima, fique com Deus. Gestão de banca, controle emocional, até porque se a gente não tiver, nem você e nem eu vamos ter mais prazer em analisar futebol e até mesmo fazer nossas apostas esportivas, porque tem jogos que realmente é para estragar o dia, favoritos que ramelam e outros com jogos mais complicados que vencem com facilidade. Faz parte, é o futebol. O que nos motiva é que a gente sempre vai ter um novo dia para tentar dar a volta por cima. Mas, positivamente, no que diz respeito às 6 análises feitas ontem para hoje, está sendo positivo, né? Até o momento estamos quebrando apenas no Leicester, mas faz parte, bola para frente, segue o jogo. Top 3, tripla do dia, tripla promissora, 6 jogos pré-analisados, 6 times para vencer. E eu vou mandar logo um Super 6 dentro desses 6 jogos. Estou motivado. 6 times para vencer, ó. Formatação no bilhete, ODD bacana. Ali, ó, troco do pão. Se a gente conseguir amanhã esse greens, eu quero comentários aqui, viu, pessoal? Comentários. Twente para vencer, Venezia para vencer, Monterrey para vencer, Libertad para vencer, Galatasaray para vencer e Manchester United para vencer, ó. 6 times para vencer da múltipla de 6 amanhã, viu? Tô confiante. Manchester United 1, Galatasaray 2, Libertad 3, Monterrey 4, Venezia 5 e Twente 6. Vamos bater essa múltipla de 6 amanhã, vamos mitar. Uma boa sorte a todos e uma boa noite e até a próxima.